Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre O Verdugo, de Hilda Hilst. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que essa obra é uma peça de teatro, portanto, pertence ao gênero dramático. Você lembra que a literatura tradicionalmente costuma ser dividida em 3 gêneros. Pelo amor de Deus! Eu espero que não haja ninguém dizendo que este canal está difundindo ideologia de gênero. Sei lá o que essa expressão sem sentido quer dizer. Aguenta! Ai, por favor, né, querido? Eu estou falando de gênero literário, tá? Lá na Grécia Antiga, os gregos inventaram de dividir a literatura em 3 gêneros. Temos o gênero lírico, que é aquele em que a pessoa que está falando no texto, que nós chamamos de eu lírico, está confessando seus sentimentos. Por isso, ele usa a primeira pessoa. Temos também o gênero épico, que é aquele que quem fala no texto, o narrador, ele está falando sobre os grandes feitos de um herói. Por isso, ele está em terceira pessoa. Bom, se eu falei da primeira pessoa, gênero lírico, e da terceira pessoa, gênero épico, então qual deve ser a pessoa do gênero dramático? Isso mesmo, coração, a segunda pessoa, que é aquela que a gente usa quando está conversando com alguém. Por isso, a marca do gênero dramático é o diálogo, né? Quando uma pessoa está conversando com a outra, quando uma personagem está conversando com a outra, ou mesmo o monólogo, né? É quando a personagem está conversando consigo mesma. Então, o que caracteriza o gênero dramático é o diálogo, em que você tem apenas as personagens falando, conversando. Tá vendo aqui, ó? Filho, canalhas, canalhas. Mulher, cala a boca, seu desgraçado. Juiz velho, meu filho, escute. Filho, sai, não me pega. Só tenho isso. Falas, 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 falas. Mas acontece que num romance, numa novela, que vem do gênero épico, eu também posso ter diálogos, conversa entre as personagens. Então, como é que eu vou evitar a confusão? Basta então lembrar de uma outra característica do gênero dramático. Vamos lembrar que no teatro eu não tenho um narrador, né, apresentando as personagens, contando para nós a história, ou um eu lírico ali que está ali apenas confessando seus sentimentos. Não, não, não. Então, no teatro, como é que a gente fica sabendo da história? A gente precisa prestar atenção na ação das personagens. Ou melhor, a ação que é colocada no palco, que nós chamamos de encenação. Então, por meio do que a personagem fala, por meio do que a personagem veste, por meio do que a personagem gesticula, a maneira como ela olha, a maneira como ela fala, tudo isso vai ajudar a gente a perceber, a entender qual é a história que está sendo contada na peça de teatro. Então, a história, ela é baseada na encenação, ou seja, a ação que é colocada no palco, ou então, quando a gente está lendo uma peça de teatro, a ação que a gente vai imaginar que está sendo colocada no palco. Às vezes é que aparece no meio do texto teatral um trechinho que não é para ser falado, não é para ser lido, recitado por nenhuma das personagens. Aqui apenas é uma indicação de como a cena deve ser interpretada, uma indicação que serve pro ator, né? Ou então para alguém que está responsável pela montagem da peça, como o diretor, ou o figurinista, ou o cenógrafo, ou o sonoplasta. Esse textinho que vem à parte, às vezes vem entre parênteses, ou às vezes vem em itálico, nós chamamos em itálico aquela letrinha que é deitadinha, tá? Nós chamamos de rubrica ou didascalha. É o que a gente vê, por exemplo, quando vem a primeira fala, e vai dizer mulher, abre parênteses, está em itálico, tá aqui, ríspida, que ríspida é uma pessoa que fala de uma maneira zangada, grosseira, né? E ó, para que ela está falando? Para o verdugo. Fecha parênteses, começa então a peça, indiquei como é que essa atriz vai falar. Mas, enfim, do que é que fala essa peça? Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é verdugo, que é a palavra que faz parte do título do livro, O Verdugo. Verdugo é o algoz, é o carrasco, é aquela pessoa que é responsável por matar, por assassinar, por executar aqueles que foram condenados pela justiça à morte.
Então, o protagonista, o personagem principal dessa peça é um verdugo. E qual é o nome dele? Aí é que aparece uma coisa super interessante. Esse cara se chama O Verdugo. Como assim, professor? Ele não tem nome próprio? Deixa eu explicar. Nenhuma personagem desta peça tem nome próprio. Elas são chamadas pelo espaço que elas ocupam, pelo papel que elas exercem, pela função que elas têm na sociedade. Dessa forma, elas acabam se tornando não pessoas individualizadas, pessoas de carne e osso. Eles parecem mais uma ideia genérica que se encaminha para algo que é universalizante, algo que representa uma ideia geral. Mais para frente nós falaremos melhor sobre isso. Mas toda narrativa, e uma peça de teatro tem uma narrativa, enfim, toda narrativa ela precisa, para ela avançar, para ela ter ação, ela precisa de um problema. E qual é o problema aqui em O Verdugo? É que esse verdugo, pela primeira vez em sua vida, ele não quer executar um condenado, que é chamado de o homem. Aqui nós temos uma coisa bastante interessante. Em geral, né, um verdugo, que é um cara que ganha vida, né, ele é pago para matar condenados pela justiça. Então, em geral, tem essa ideia de que um verdugo é uma pessoa que não tem sentimentos. Veja, verdugo é o mesmo que carrasco. Engraçado que carrasco era o sobrenome de um algoz muito famoso em Portugal. Então esse sobrenome foi transferido para esse tipo de trabalho, né? Metonímia é o nome dessa figura de linguagem. Mas o que acontece? Então, daí você tem essa ideia de carrasco, uma pessoa que não tem sentimentos. Ou seja, aquele teu professor que não quer arredondar 0,25 para 10, nossa, que carrasco! Não tem sentimentos, não tem emoção. Só que este nosso protagonista, pela primeira vez, demonstra um sentimento, demonstra uma crise moral, né? Por quê? Ele não quer executar este condenado porque ele sente, né? Esse nosso algoz, esse nosso verdugo, ele sente dentro dele que esse condenado ele é bom, então é injusto executá-lo. Então o verdugo ele sentiu nos olhos do homem muita bondade. E, portanto, ele sentia, né, o verdugo sentia que era incorreto, era errado executar o homem. Mas por que o homem estava sendo condenado à morte? Porque ele falava coisas que eram consideradas perigosas, inadequadas, subversivas. E você sabe o que quer dizer subversivo. Subversivo é aquilo que pode colocar um sistema em questionamento, até pior do que isso, até derrubar um sistema, derrubar um governo. Mas o que é mesmo que esse homem estava falando que era tão subversivo? Bom, para começar, a mensagem dele era baseada em amor. Devemos nos amar. O que é subversivo? Mas veja, a partir daí, ele também fala do quê? Que nós devemos amar. E, portanto, essa questão de amor, né, está até ligada, creio eu, uma autoestima, essa questão de amor deve fazer com que a gente comece a se preocupar, procurar entender quem é que está nos oprimindo. Qual é a causa de nossa opressão? Epa! Você está notando que eu tento subversivo? Veja, você tem que se preocupar em buscar quem é a causa de sua opressão. Por que você não está numa situação boa? Por que você está numa situação de pobreza? Então veja, é aí que está a mensagem que está começando a agitar o povo, que pode colocar o sistema abaixo, né, e é vista como subversiva, que tornou então, foi vista como extremamente perigosa para o sistema, e por isso ele foi condenado à morte. Mas tem mais, olha que mensagem revolucionária. Revolucionária no sentido de revolução, de provocar uma mudança na sociedade. Além de ele pregar o amor, além de ele pregar que nós devemos o quê? Buscar a causa de nossa opressão, entender de onde está saindo essa opressão, ele ensina, ele prega, né, a ideia de que nós devemos buscar ter asas. Além disso, ele pregava que essas pessoas deviam se inspirar, elas deviam tentar ser como os homens coiotes, que são como lobos, mas têm garras.
aqui você já percebe uma característica marcante do teatro de Hilda Hilst. Esse teatro ele tem um caráter o quê? Poético e simbólico, o que torna muitas vezes a sua mensagem um tanto quanto hermética. Hermético, né, que vem de hermetismo, hermético quer dizer o quê? Aquilo que é difícil de entender. É por isso que o teatro dessa autora, da década de 1960, é chamado de neossimbolista. E você lembra o que era o simbolismo, não? Era aquela escola literária do final do século XIX que pregava que a literatura não devia falar diretamente das coisas, e sim sugeri-las, o que tornava o texto vago, impreciso, indireto e até mesmo hermético. É o mesmo que a gente está vendo aqui nessa peça de teatro, só nessa referência. Como assim? A gente tem que buscar asas para voar e se inspirar nos homens coiotes? Neossimbolismo. E você também precisa lembrar que Hilda Hilst, ela é essencialmente uma poeta. Só durante a década de 1960 é que ela se dedicou ao teatro. Só nessa época, depois ela abandonou. Mas veja, como ela é essencialmente poeta, então o seu texto vai ser marcadamente poético. É um texto que parece muitas vezes mais poesia do que, por exemplo, deixa eu ver outras coisas que ela também fez, do que romance, do que teatro. Por isso que o teatro de Hilda Hilst ganhou essa fama de difícil, não só por causa do tema, mas por causa também dessa dificuldade de encenação. Porque é um tipo de peça teatral que não vende, não dá público, não dá bilheteria. É só você comparar com os filmes, né, que aparecem no cinema, ou as novelas que aparecem na televisão, que são formas de dramaturgia próximas, irmãs do teatro. Veja, o que o público consome na TV? O que o público consome no cinema? São narrativas mais claras, mais diretas. Elas não podem ser tão herméticas, poéticas. Não vendem, não dão audiência. Porque, repito, o povo, ele quer histórias claras. Além disso, o teatro de Hilda Hilst destoava do teatro da década dela, que é a década de 1960, porque você lembra o que acontecia durante a década de 1960? Lembra? A ditadura militar aqui no Brasil. Então, nessa época, surgiu um teatro que tinha a preocupação de se colocar contra o regime militar, contra a opressão, contra a perseguição política, contra a censura. E esse teatro, bastante político, fazia peças que eram claras na sua crítica. E aí, como você pode perceber, a Hilda Hilst, com umas peças, como no Verdugo, que são poéticas, simbólicas, herméticas, destoava completamente do seu panorama. Mas deixa eu te contar uma curiosidade, que é uma curiosidade que não vai cair na prova, mas é uma curiosidade bastante interessante, bastante legal até de saber. Na década de 1960, durante o regime militar, durante a ditadura, o pessoal do governo dessa ditadura foi até o sítio lá em Campinas, em que a Hilda Hilst morava, e apreendeu e queimou todos os seus papéis. Ela, então, revoltada, o que ela fez? Ela resolveu se entregar a um teatro de crítica a esse sistema. Um teatro que até assumiu um caráter panfletário. Caso você não saiba, e eu estou aqui para que você saiba, panfletário é aquele texto literário que se entrega, que se dedica a fazer divulgação de ideias políticas, de crítica de caráter político. E às vezes, crítica social também, às vezes corre o risco de deixar de lado o caráter literário, né? Como se fosse, lembra, panfleto de propaganda, é como se deixasse de lado o seu caráter estético e ficasse na propaganda de ideais políticos. Então, não é o caso da Hilda Hilst, mas ela não cai nesse erro, mas ela assume esse tom panfletário no seu teatro. Então, nas suas... eu não lembro, eu tenho uma peça na memória, 8 ou 9 peças, o Verdugo é a penúltima delas, né? Nessas suas peças de teatro, então ela assume a intenção política, panfletária, de criticar
o sistema político, o sistema social implantado pela ditadura militar aqui no Brasil a partir de 1964, que se caracterizou pela perseguição política, pela cassação de direitos, pela opressão e pela censura. Mas a própria autora reconhece que ela não foi feliz no seu projeto, porque as suas peças não emplacaram, não se tornaram populares. Ou seja, essas peças elas não conseguiram divulgar as ideias da autora contra a ditadura. Mas voltemos à peça. Temos aqui um verdugo que não quer executar um condenado. Por quê? Porque ele ficou tocado pelas palavras desse condenado, ficou tocado pelo jeito de ele olhar, pelos gestos, o que prova como de fato esse homem ele é subversivo, porque ele desestabiliza por meio de suas palavras sobre amor, ele desestabiliza o sistema, até mesmo um carrasco se recusa a realizar a sua função. É por isso que em instâncias superiores, ninguém sabe quem são exatamente essas pessoas, mas instâncias superiores precisam desesperadamente eliminar o homem, porque ele é um foco, ele é motivo de agitação popular e de desestabilização social. Por isso a pressão em cima dos juízes, é dito que os juízes estavam até nervosos, né, porque eles estavam sob pressão, em quê? Uma pressão em forçar, em acelerar a condenação desse sujeito. Então quanto mais rápido for esse processo, mais seguro será para a manutenção do sistema. Aqui aparece mais uma coisa interessante. Como é que a gente fica sabendo disso tudo? A gente não vê o julgamento, a gente não vê essa pressão dessas instâncias superiores. É porque tudo isso é relatado nas falas das personagens. O que, outra coisa interessante, deixa claro o seguinte, tem muita coisa ausente, tem muita coisa que a gente não vê, mas por ser apenas relatado, é presentificado. Então tem muito mais em cena do que aquilo que está na nossa frente, na movimentação, na ação das personagens. Olha só, para reforçar o que eu estou dizendo, a gente fica sabendo que esse homem é extremamente perigoso, mas a gente não vê o cara, ele só vai aparecer lá no finzinho da história e não fala. Você não vê a ação dele, você não vê a fala dele. Eu só tenho o quê? Eu só tenho outros falando sobre ele, o que é bastante interessante, porque é essa ausência, repito, é essa ausência que se torna presente, é essa ausência que se torna força. Outra coisa que é bastante interessante aqui nessa peça é que ela é extremamente econômica, o que faz lembrar uma lei que foi aplicada ao teatro clássico, ao teatro da Grécia Antiga, da Roma Antiga, que é a famosa lei das 3 unidades. Toda peça teatral deve ter um só assunto, deve se passar em um só lugar e se desenrolar em apenas um só dia. Quer dizer, dia seguinte significa o quê? Entre o nascer e o pôr do sol. Nós temos male isso aqui. Falam male, por quê? Porque, por exemplo, a peça não se passa no espaço de um dia, ela começa de noite. E não sei se você percebe o caráter simbólico disso aqui. Estamos de noite. O que é que significa essa noite, essa escuridão? São tempos sombrios, não há como negar. Exatamente como diz o ministro da magia de Harry Potter. A noite representa os tempos sombrios, os tempos de opressão, os tempos de ditadura. Bom, então nós temos não exatamente um dia, mas a peça se passa em uma noite. Interessante isso, né? Então a Hilda Hilst pega essa lei das 3 unidades, então você tem o quê? Em vez de fazer a peça se passar em um dia, ela se passa em uma noite. Bom, agora espaço. Nós temos na verdade 2 espaços, um para cada ato. O primeiro ato se passa na casa do verdugo, o segundo ato se passa em praça pública, no lugar, na vila, né? Essa história se passa numa pequena, não mais do que uma pequena cidade, uma vila, em que o homem vai ser executado. Então nós temos um tempo, 2 espaços, não deixa de ser uma economia, né? E temos economia de assunto? Olha, nós temos pequenos assuntos, microassuntos, por exemplo, o noivo da filha
está com dificuldade para se casar, né? Porque está sem emprego. Nós temos o que mais? Aquela história de um assassino de crianças. Veja, são pequenas histórias, mas todas elas vão se conectar ao drama do verdugo. Qual é o drama? Ele não quer fazer o seu papel, ele não quer exercer sua função social, que é de matar um condenado à morte, de executar o homem. Então todas as outras histórias, micro-histórias, bem pequeninas, giram ao redor desse macro tema. Então sim, nós temos uma economia de assunto. Mas voltemos à peça. Ela começa, como a gente já viu, com uma mulher extremamente ríspida, né, grosseira, zangada, se dirigindo ao marido. Come, come. Durante a comida, pelo menos, você deve se esquecer dessas coisas. Que te importa se o homem tem boa cara ou não? É apenas mais um para o repasto, ou melhor, para alimentar a terra. Então, nessa fala, como é típico do teatro, o que acontece? Eu não tenho ninguém apresentando para a gente um conflito. A gente vê pela própria fala da personagem, que há aqui uma oposição que é o cerne. Ó, fala bonita em cerne, que é a base dessa peça. Nós temos uma oposição entre o verdugo, que enxerga coisas ligadas à alma. Eu vejo bondade na cara do sujeito, eu vejo bondade no olho, no olhar do sujeito. Então ele é um cara que lida com aquilo que é da alma, com aquilo que é transcendente. O que é transcendente? É aquilo que vai além da nossa realidade carnal, terrena e mesquinha. E a mulher só está preocupada com comida. Come, come, come. Ela fala com o marido, ela fala que o homem está condenado a ser repasto, a ser alimento da terra. E ela só pensa nisso. Comida, que é uma coisa carnal, terrena, ou seja, ela está presa à realidade terrena, medíocre, mesquinha. Notou a oposição? O verdugo, ele está além das coisas, enquanto que a mulher, ela está aquém nas coisas. Além é o que ultrapassa o limite. Aquém é o que se prende ao limite, fica antes do limite. E essa oposição vai fazer ecos, né? Vai se espalhar nos filhos deste casal. Temos, por exemplo, o menino, que é chamado de o filho, ele vai ficar do lado do pai. Por meio das perguntas que ele faz ao pai, porque ele quer saber por que o pai está agindo dessa forma, é que acabamos conhecendo o que se passa na cabeça desse pai. É que a gente vê ele externando, colocando para fora os seus pensamentos. E é aí que aparece mais uma coisa interessante. Veja, quando você tem uma peça de teatro em que a personagem ela coloca para fora os seus sentimentos a ponto de contribuir para um clima pesado na peça, isso recebe o nome expressionismo. Então, o fato de você ter essa exteriorização de sentimentos feita pela personagem vai fazer com que o verdugo, assim como tantas outras peças da Hilda Hilst, o verdugo seja também classificado como teatro expressionista. Então, dentro desse expressionismo, que você percebe uma atmosfera tensa, você tem o quê? A mãe, que é a oposição ao marido, a mãe preocupada com aspectos carnais, ela vai ter o seu eco na figura da filha, que vai ficar do lado dessa preocupação carnal com o estômago, com a alimentação, já expressa pela mãe. E quem também acompanha o raciocínio dessas duas mulheres é o noivo da filha, que é chamado de noivo da filha. Desempregado, é outro que está mais preocupado com o quê? Com sua própria sobrevivência, com seu próprio lado, né? com o seu estômago, meio que egoísta. Na verdade, mais do que egoísta, ele é acomodado, ele é preguiçoso, ele é limitado, ele é medíocre, um idiota. Pau mandado da noiva, gado. Esqueci de falar um detalhe importante nessa peça. A questão econômica, ela é importante nessa história. Porque veja, o verdugo é um empregado. E o empregado, ele é pago para cumprir suas funções. Então imagina um empregado que não cumpre as suas funções. O que pode acontecer? E veja, ainda mais porque a família do verdugo está em dificuldades econômicas. Ela não é uma família rica, é uma família pobre. Ainda mais que você tem o quê? Um sujeito que é o noivo da filha que não consegue encontrar emprego e por causa disso não se casa. Quer dizer, essa questão econômica, ela não pode ser desprezada aqui não. Pior, gente, olha como a questão econômica ela é crucial, só deixa essa peça mais dramática. Imagina
o empregado que não quer fazer o seu serviço, o empregado que é pobre, não quer fazer o serviço. Então, ele coloca em risco a situação financeira de sua família. Mas veja, os dois juízes, e o interessante é que aqui eu tenho mais uma oposição, né? Um juiz é chamado juiz velho, ele tem 50 anos, e o outro é o juiz novo, tem 30 anos. Então, esses dois juízes oferecem para o verdugo, para que ele realize o seu serviço, 13 milhões. Veja só, 13 milhões. Por um lado, essa enorme quantia em dinheiro revela o desespero do sistema, que quer logo a execução desse homem. O que revela que algo de errado não está certo aqui. E por outro lado, quando essa quantia é oferecida ao verdugo, isso deixa a família dele, principalmente o lado feminino, mais em desespero, o que é colocar mais lenha na fogueira ou jogar gasolina na fogueira. Tipo, não é apagar um incêndio com água, é jogar gasolina no incêndio. Imagina o efeito. E você vê aqui mais uma oposição. Nós temos uma oposição entre o quê? Entre o corpo, que é aquilo que é valorizado pelas mulheres daquela casa, que enxergam que a aceitação do serviço, da missão de executar o homem, seria uma forma de garantir o corpo, garantir o sustento da família, melhorar, até provocar uma mudança radical na qualidade de vida daquela família. Isso vai se opor, esse lado corporal, carnal, isso vai se opor à postura dos homens da família, que não vão querer a aceitação desse dinheiro, não vão querer ser subornados, né? Praticamente isso é um suborno, não vão querer o quê? A execução do homem, porque esse lado masculino enxerga questões mais ligadas a ideais, questões ligadas ao espírito, questões ligadas à alma. E quando eu falo homens da casa, eu estou excluindo o noivo da filha, porque gado, pau mandado, ele é outro que só está preocupado, ele está subordinado à filha, né? Ele só está preocupado com a própria sobrevivência, com o próprio estômago, porque ele percebe, recebido esse dinheiro, ele nem vai mais se preocupar em conseguir emprego, lembra que ele é desempregado? Então está garantido o casamento dele com a filha do verdugo. Quer outra oposição? Entre idealismo e sonho, você sabe quem é que está desse lado, sabe? E pragmatismo. Bom, o que é pragmatismo? Pragmatismo, digamos assim, é aquela preocupação com as questões práticas, é aquele discurso do o que eu ganho com isso? E você sabe quem está desse lado, sabe? Por isso que essa mulher fala coisas como bondade não enche barriga. Ou então tem outro momento que ela fala para o marido, mas você é pago para matar. Ou tem outro trecho que ela fala assim, não é você quem vai matar, ele já está morto, já está condenado. Ou então tem um trecho que eu achei tão interessante, ela fala assim, quem decidiu que ele deve morrer não é você, é a lei. Então ela vai pelo lado mais pragmático, e ser pragmático na lógica dessa peça é ser egoísta, é só pensar em seus próprios interesses, na sua sobrevivência, ou seja, agir movido pelo estômago. E a gente, nessa última frase, acabou de tocar numa outra oposição interessante entre o que é legal, ou seja, o que diz a lei, e o que é certo, o que é justo. Ou seja, nem sempre aquilo que é legal, aquilo que diz a lei, é justo. Mas olha só, depois de tanta discussão, isso durante o jantar da família, adivinha quem resolve aparecer? Os juízes, os dois juízes, para pressionar o verdugo a realizar a sua função, a executar o homem. É porque eles receberam informação do carcereiro, que também, pouco depois chega, né, de que a situação está muito tensa, que o carcereiro fala que ele estava lá vigiando a prisão, o cárcere, onde está o homem, quando ele ouviu lá de fora as pessoas gritando, o povo gritando, a vida, a vida. Então o carcereiro nos relata que ele está sentindo alguma coisa tensa no ar, que algo estava sendo tramado, que algo estava sendo preparado. É revolução. É por isso que eles três aparecem ali, para pressionar o verdugo não só a executar o homem, mas naquela noite mesmo, o que seria
ilegal nas leis daquela vila, porque o processo de execução levaria mais de um dia, mas o verdugo, mais uma vez, se recusa a realizar essa função. E veja só, que além de ser injusta, pelo coração, né, pela verdade inteira do verdugo, já começava a se tornar ilegal. É aí que a mulher, pressionada pelos 13 milhões, ela se oferece a realizar o serviço, o que seria ilegal, né? Porque a função é do verdugo, é intransferível. Mas os juízes aceitam. Agora, olha que interessante. Há então um desentendimento nessa família. Os homens, quem são? Os homens mesmo de caráter, os varões, digamos assim. O verdugo e o filho não aceitam isso, mas nessa disputa há uma luta corporal, né, em que o que acontece? Infelizmente, o verdugo e o coitadinho do filho do verdugo acabam sendo amarrados, são presos, são amarrados, e o que acontece? Os juízes, a filha, o noivo da filha e o carcereiro saem de cena, né, prontos para o quê? Para levar a mãe para assumir a função de carrasco, de verdugo e executar finalmente o homem. Gente, agora que eu me toquei de uma coisa super interessante, né, para você analisar o funcionamento de uma peça de teatro do gênero dramático, né, no momento em que o filho está amarrado, é aí que o noivo da filha dá um soco, bate nele, e o menino fala, né, só assim, olha como você é covarde, só assim eu amarrado que você tem coragem para me bater. Tá entendendo como é que funciona o gênero dramático? Nenhum narrador precisou contar pra gente que o noivo da filha é um covarde. Bastou só prestar atenção na ação dele. Veja, durante todo esse desentendimento, o filho enfrentava, né, discordava do noivo da filha e ele não tinha força para reagir. Mas agora que esse filho está amarrado, é agora que ele vai ter coragem para bater no sujeito, tá? E ele é tão tonto, olha, estou me lembrando agora de uma outra cena. Tem um momento em que a filha, toda seduzida pela possibilidade do dinheiro, 13 milhões, e com medo de perder isso, porque o pai não quer fazer o serviço, ela praticamente está se jogando para cima do juiz mais novo, né? Acho que a filha tem 28 anos, se não me falha a memória, o juiz tem 30, tá? E aí ela fala, que bonita essa roupa. E o interessante é que o juiz fala, mas é pesada. Percebeu a simbologia aí? Mas é pesada, quer dizer, é o peso da justiça. Então tem essa cena de sedução e o noivo da filha, bom, não percebeu. Mas voltemos ao ponto em que paramos da história. Você tem o verdugo e o filho amarrados ali em casa, os outros partem para a execução, para finalizar a execução, então o filho, com os dentes, consegue desamarrar o pai, né? O pai então desamarra a si mesmo e ao filho, e os dois partem para impedir a execução. Acaba aqui o primeiro ato. Começa então o segundo ato com todo mundo ali na praça pública da vila, né, para a execução. E a mulher verdugo toda encapuzada, porque os carrascos, os algozes, os verdugos, eles realmente usavam um capuz. Mas o povo está agitado, porque ele se coloca contra essa execução, porque eles falam que o sujeito não fez nada. E eles cobram dos juízes que digam o que ele fez de errado. E nesse ponto os juízes não falam nada. É então que um dos juízes fala, né, para o povo que o que o homem falava são palavras extremamente perigosas, porque elas poderiam provocar violência. Então um dos populares pergunta, mas assassinar um homem também não é um ato de violência? Durma com essa agora. Então, para melar tudo, é que o verdugo finalmente aparece para desmascarar a mulher, quer dizer, desmascarar tanto ao pé da letra, quanto no sentido figurado, e mostrar a ilegalidade daquela situação. É aí que o povo fica mais revoltado ainda. É então que a filha sai em defesa da mãe e do esquema, tentando falar para o povo que o homem não era tão inocente assim. E o interessante é que nesse tempo todo, o homem sempre calado.
Um cara que agita o povo por causa de suas palavras, em defesa do povo, e agora que é para sair em defesa própria, ele fica calado. Ela então começa a distorcer as palavras do homem, o sentido dessas palavras, né, para causar confusão entre o povo. Por exemplo, ela lembra que o homem falava assim para a gente sempre se preocupar com o futuro. E ela falava, veja, ela fala assim, mas essa preocupação com o futuro é para fazer com que a gente deixe de pensar no momento presente, deixe de pensar, por exemplo, na fome, sempre essa questão da barriga corporal, do estômago, na fome que a gente está sentindo. Não é ruim ele fazer com que a gente não pense em nossa sobrevivência, não pense em saciar a nossa fome? É aí que colocam em questão, colocam à tona, uma das afirmações do homem, que ele dizia que o povo deveria se inspirar nos homens coiotes com suas garras. Gente, isso é uma metáfora. Homens coiotes com garras, isso é uma metáfora do quê? Do que o povo deveria assumir um espírito guerreiro e com essas garras, quer dizer, com esse espírito de lutar pelos seus próprios direitos. Mas veja o que acontece? Começaram a dizer, né, para distorcer as palavras do homem, que ele estava ofendendo o povo, né, comparando esse povo a animal. E interessante é que a partir daí você já entende como é o comportamento do povo. Volúvel. Veja, no começo eles estavam contra a execução do homem, mas depois dessas palavras eles começam uns a ficar em dúvida, outros ainda sustentam o homem. Pior, eles começam a levar a questão na piada, né? Porque, veja, quando desmascaram a mulher do verdugo, e aí um diz assim, olha, que a mulher não pode ser carrasco, né? Mulher não pode ser verdugo, mulher não pode ser carrasco. E aí um cara solta uma piada, minha bem que é. Então esse povo vai deixando de lado questões muito mais profundas, muito mais existenciais, como a questão da justiça. É errado assassinar esse homem, não fez nada de errado. E começa a se perder em piadinhas, como esse povo hoje que se perde nos memes, né? Começa a se perder com piadinhas, algumas de conotação pejorativa, sexual. Começa a se preocupar com o próprio estômago, com a realidade imediata. E olha, toda a causa vai se perdendo. Até que vem à tona, alguém menciona a questão dos 13 milhões. Aí o povo fica todo agitado. O quê? O cara não quer receber os 13 milhões por esse serviço de executar o homem? Então deixa que a gente faça. Coisa horrorosa acontece. O povo vai para cima do homem, vai para cima também do verdugo que tenta proteger o homem, e o povo lincha os dois. Após essa execução, que na verdade é um linchamento, o povo vai embora. É no instante em que surgem os homens coiotes. O filho do verdugo então se une aos homens coiotes e eles saem de cena. E detalhe interessante, a iluminação do palco fecha nas garras dos homens coiotes que estão nas costas, na altura dos rins. Consegue traduzir o que significa esta simbologia? Faz lembrar aqueles filmes de terror, né, em que a criatura é morta, aquele monstro, aquela criatura é morta, só que na última cena, antes dos créditos, de repente, ela dá um sinal de vida. Quer dizer, mataram aquele que poderia ser a revolução, mas veja, focar nas garras, na força de batalha, significa a luta não acabou. Ainda há esperança. Ficam aqui algumas simbologias e considerações finais que preciso discutir com você. A primeira delas é que nós temos a história de um homem que fala de amor e, por causa dessas suas palavras, dessa sua pregação, acaba sendo levado a julgamento e executado. E em todo esse processo, ele se manteve calado e em todo esse processo, veja, se antes ele tinha o apoio da população, agora esse povo não está nem mais aí para ele. Ele foi executado, mas a sua palavra passou para o verdugo, que passou para o filho do verdugo, que se integrou aos homens coiotes. Quer dizer, esta sua palavra continuará viva, continuará sendo passada. Essa história lembra o quê? Lembra o quê, hein? Se você lembrou Jesus Cristo, saiba que você acertou. Mas
Se você lembrou de Sócrates, saiba que você também acertou. Ué, duas respostas diferentes e estão corretas? Pois saiba que essa é a beleza das humanas, que bem diferente das ciências desumanas, que só tem uma resposta e pronto, aqui não, nós podemos ter 2, 3, 4 interpretações diferentes e corretas. Então temos aqui o tema do mártir, aquele que se sacrifica por um ideal, fazendo esse ideal, por meio do seu sacrifício, por meio de sua execução, fazendo esse ideal sobreviver de forma muito mais forte. Mas tem mais coisa aqui para discutir, tá? Lembra que eu falei que a Hilda Hilst escreveu O Verdugo em 1969 para detonar, para criticar a ditadura militar que se instalou aqui no Brasil em 1964. Mas ela tornou esse drama tão poético, ela tornou esse drama tão simbólico, posso até dizer, até mítico, que ela o universalizou, fazendo com que ele entre em contato também com o quê? Com os dramas sofridos pelo pessoal oprimido, pelos regimes totalitários da década de 1930. E você sabe do que eu estou falando, né? Você é um excelente aluno de história que vai conseguir lembrar o que foram esses regimes totalitários dos anos de 1930. Se não sabe, trata de estudar, tá? E essa universalização misturada à poeticidade, ao caráter simbólico, talvez isso tudo tenha sido a causa dessa peça não fazer tanto sucesso. Porque o povo ele quer uma linguagem muito mais direta. Me faz até lembrar o povo no segundo ato, que não estava entendendo as palavras dos juízes, que não estava entendendo as palavras da filha, do verdugo. O povo quer uma expressão mais direta, mais simples. E, como eu disse, a Hilda Hilst fez uma peça que se tornou tão universalizante que ela parte da década de 1960, mas a gente conseguiu voltar ao passado e conectar com os totalitarismos da década de 1930, recuamos até a época de Cristo, recuamos até a época de Sócrates. Só que o mais interessante é perceber que isso universal não é só para o passado, eu posso enxergá-lo também hoje. Você consegue imaginar alguma história de um homem que foi perseguido pelo sistema por causa de suas palavras, por causa de sua pregação? Estou falando de hoje. Um homem perseguido por causa de suas palavras, e aí o que acontece? Fazendo com que o sistema se volte contra ele, e esse sistema vai até corromper todo um sistema jurídico para solapar a lei, e mais ainda, vai manipular a vontade da população, vai fazer com que o povo seja gado, seja massa de manobra para... deixa quieto. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à peça O Verdugo, de Hilda Hilst. Se você achou que essas observações foram úteis, se esse vídeo te ajudou, né? Então deixa o seu like, curte aí esse vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Espalhe a palavra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo do verdugo, um beijo do homem e um beijo com garras de coiote e até o nosso próximo encontro.